Olá pessoal, tudo bem? Patrícia aqui. Esse é o Por Causa Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre algumas leituras que estão aí encalhadas, paradas, e a gente resolveu fazer um projetinho para terminar com isso. Antes de mais nada, eu queria pedir para você não esquecer de deixar o seu curtir, porque ajuda a divulgar o canal. Lembrar vocês que sempre os links da Amazon dos livros que eu mostro, eu deixo aqui embaixo, caso vocês queiram dar uma olhadinha, queiram adquirir. Se vocês utilizarem o link, vocês vão estar ajudando aqui o nosso canal. E também, se você é novo aqui, não conhece nosso canal, gostar do nosso bate-papo, dos nossos vídeos, se inscreva, participe. Nós temos leitura conjunta, fazemos leituras compartilhadas, trazemos resenhas, conversamos sobre livros, book haul, e participar com a gente. Então, gente, eu não sei, quem me acompanha já há algum tempo aqui, sabe que um tempo atrás, sei lá, um ano atrás, um ano e meio atrás, eu fiz um vídeo chamado Parei Por Quê. Eu peguei todos os livros que estavam aqui encalhados, que eu tinha começado a ler, mas não terminei, e falei um pouco o porquê disso, pegando cada livro, né? E olhando aqui a minha volta, né, eu vi que eu tô com muito livro parado, né? Então, eu peguei alguns daqueles livros que eu não terminei e uns outros ainda que apareceram. Eu não peguei todos do passado, porque alguns do passado, daquele vídeo do Parei Por Quê, eu vou deixar linkado esse vídeo Parei Por Quê aqui, que aliás foi um dos vídeos mais vistos do canal. Eu acho que todo mundo tá com o livro parado aí, querendo, né, se solidarizar comigo, né, com a minha... Opa, deixa eu consertar aqui, caiu. Solidarizar com a minha questão aqui, o meu problema. Então, eu peguei, alguns eram séries, então esses de série eu não quero mexer agora, porque quando eu pegar essas séries eu quero ler a série inteira, né? Peguei livros avulsos, né? E alguns eu não peguei também porque não tô no clima para ler alguns deles, mas peguei alguns daquela lista e peguei alguns outros, e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre eles, porque eu fiz aqui um potinho com esses livros que eu vou mostrar aqui pra vocês, porque eu quero começar a tirar eles da minha lista. E assim, eu quero lê-los, então eu vou sortear no final do nosso bate-papo aqui, eu vou sortear. E eu vou estar lendo um de cada vez, sem prazo para terminar, mas estão todos esses que eu vou mostrar pra vocês, estão aqui nesse pote, estão com o nome aqui nesse pote, pra gente ir trabalhando essa lista devagarzinho. A gente vai trazendo a resenha. Conforme a gente for trazendo a resenha, a gente escolhe, sorteia um novo livro do potinho pra gente continuar e terminar com essa pilha que tá ficando muito grande de livros parados. Combinado? Então vamos lá. O primeiro livro que eu quero mostrar aqui pra vocês é esse que tá na lista, né, do Parei Por Quê, que é O Pintacilgo, da Dona Tartt, um livro que na época que foi lançado fez muito sucesso. E eu comecei, ó, tá aqui até marcado ainda, eu parei aqui, tá vendo? E eu tava gostando muito da história, mas eu acho que apareceu outras prioridades de leitura e eu acabei não terminando. É um livro que eu gostei, que eu quero terminar de ler, então ele vai para entrar para essa lista, né, para esse projetinho aí de finalização de leitura. Provavelmente eu vou começar a ler do início de novo para poder trabalhar. É um livrinho, um calhamacinho, ele tem mais de 700 páginas, 717 páginas, né? Mas eu quero ler essa história, até porque eu quero ler A História Secreta também, que é um livro que fala muito bem, que é dela, da mesma autora, mas eu só vou ler depois que eu terminar O Pintacilgo. Tenho aqui também um livro que ano passado eu comprei por indicação da Tatiana Feltrin, que ela gosta muito desse livro. Infelizmente é um livro que a gente só acha em sebo, mas não é difícil de achar, tá? Já vi até a edição capa dura dele em sebo depois que eu comprei essa. O Egípcio, né? E eu gosto muito não, assim, eu tenho muita curiosidade em relação a essa temática da cultura egípcia, da história egípcia, mas eu nunca entrei por esse caminho. Eu li há décadas atrás aquela série do Ramses, acho que foram 4 livros, se eu não me engano, e eu gostei muito, mas nunca mais apareceu a oportunidade de entrar aí por esse território egípcio aí, e a Tatiana indicou esse livro. Algumas coisas que ela gosta batem com o meu gosto, esse, por exemplo, é um deles, né? E aí eu comprei no sebo, comecei a ler também, tá aqui marcado, tô ainda no início, né? Mas quero continuar, tá? É sobre um médico, né? No Antigo Egito, a história.
Este aqui também eu nunca li nada do Ítalo Calvino. E aí eu escolhi esse aqui, porque também ouvi muita gente falar muito bem desse livro. Muita gente que eu gosto, que bate no meu gosto literário, ouvi falar bem desse livro. Ser um Viajante numa Noite de Inverno. Eu comecei a ler, talvez eu tenha começado a ler num momento errado. Porque eu comecei a ler e eu tava achando a história toda... Até desmarquei ele, tava achando a história toda muito confusa, né? Mas eu quero ler esse livro, eu quero conhecer um pouco de Ítalo Calvino. E aí eu vou começar de novo. Então, esse aqui é um livro assim, de um homem e uma mulher que compram um livro na livraria, aí eles leem as 30 primeiras páginas, e aí o livro para e vai repetindo as 30 primeiras páginas. Aí eles vão na livraria, compram o mesmo livro, com o mesmo título, do mesmo autor, e é outra história, e assim vai indo. Eu não sei onde ele quer chegar no final dessa história, mas é mais ou menos isso aí que vai acontecer aqui, tá bom? Quero ler também porque, gente, se vocês lembram que no início do ano eu fiz uma leitura compartilhada de Don Quixote aqui com vocês, mas eu nunca trouxe a resenha do Don Quixote. Por quê? Porque eu tinha um vasto material de apoio e eu quero ler todo esse material de apoio antes de trazer a resenha. Um deles eu já terminei, que é o livro do Vladimir Nabokov, falando sobre Don Quixote. Esse eu terminei já. Mas falta ler um livro que foi presenteado para meus filhos, acho que é A Vida de Don Quixote, Sancho Panza. E falta ler esse também, que foi um presente do Carlos, de livros e e-books, que é o Don Quixote Apócrifo, né? Inclusive, esse livro é citado várias vezes no próprio livro do Don Quixote, na segunda parte do Don Quixote. E eu quero ler esse livro antes de trazer a resenha para vocês. Então, eu vou colocar ele aqui. O que meus filhos me deram, eu vou deixar de fora, porque eu achei que era muito Don Quixote para um projeto só. Então, eu vou colocar primeiro esse e depois o outro vai entrar nessa fila também. Esse é o Don Quixote Apócrifo de Alonso Avellaneda, que pode ser um pseudônimo, tá? Provavelmente é um pseudônimo, não é o nome do autor exatamente desse livro. Esse aqui vocês já viram 300 vezes aqui na lista de livros que eu preciso terminar, que é essa edição da Penguin Classics Deluxe Edition de John Steinbeck, que são as novelas do John Steinbeck, the short novels. E aí a gente tem aqui Tortilla Flat, The Moon is Down, The Red Pony, Of Mice and Men, que é de Ratos e Homens, né? Cannon Row and the Pearl, a Pérola, né? E o que aconteceu com esse livro, gente? Eu li, quem se lembra aqui com o meu canal, eu li uma biografiazinha de uma viagem do Steinbeck, né? Autobiografia, ele mesmo escreveu, que ele cruza os Estados Unidos num trailer com o cachorro dele, e amei. Eu nunca tinha lido nada do Steinbeck, e amei essa biografia. E aí eu fui atrás de mais coisas para ler, mas eu não queria, eu já tenho a Vinha da Ira. Logo eu comecei a fazer uma biblioteca, eu comprei Veias da Ira, mas todo mundo fala que é muito triste, muito penoso, e eu não estava no momento, ainda não estou no momento de ler Vinhas da Ira. Falei, vamos comer um mingau pelas bordas, vamos achar coisas, né, obras menores do autor pra gente ler. E achei esse livro aqui na Amazon, que é essa edição maravilhosa que eu amo, da Penguin Classics, né, Deluxe Edition, que traz não só, né, é uma edição maravilhosa, como o conteúdo, né, os livros, né, a proposta deles, né, a seleção deles é muito boa para essa coleção. E achei essas short stories. Não tem em português, infelizmente, né, você encontra avulso, né, os que eu achar, eu vou deixar esse livro aqui linkado, mas algumas histórias você encontra avulsa também em português. Mas a primeira história, esse Tortilla Flat, gente, eu comecei a ler umas 3, 4 vezes. Ela não flui pra mim. Eu não sei se é a linguagem, eu não sei se é o ambiente, alguma coisa não flui pra mim. Então eu decidi assim, eu vou trazer ele de volta, eu vou pular o Tortilla Flat, vou para as outras histórias e vou deixar o Tortilla Flat por último. Se ele entrar, na hora que ele entrar no sorteio aqui, que ele foi escolhido, vai ser esse o método que eu vou utilizar para conseguir terminar essa leitura, porque eu quero terminar, eu quero conhecer. Até porque eu comprei também, acho que foi no final do ano, na Black Friday, A Leste do Éden, que todo mundo fala maravilhosamente bem, que eu terminando esse será a minha próxima leitura do John Steinbeck. Quero terminar, quem conhece Patrícia, conhece o Because I Read, sabe que eu adoro um romance de época, uma fantasia, e eu adoro a série The Witcher, tá? Eu adoro a série escrita e gosto muito da série televisiva também, adaptada à televisão, apesar de ter as suas diferenças. Esse aqui é o livro 4, Tempo de Desprezo, né? Eu lia muita romantasia, gente. Comecei lendo romantasias, né? Comecei lendo, não. Eu voltei ao meu momento de leitora, a minha vida de leitora com romantasia. Só que
eu evoluí no sentido assim, não é de melhorar não, mudei meu gosto literário, eu não julgo quem gosta de ler romantasia, muito pelo contrário, eu não julgo quem gosta de ler nada, e nem digo que é um leitor melhor, que é um leitor pior, gente, cada um tem sua praia, cada um tem aquilo que traz alegria, que traz prazer, que diverte, que entretém, entendeu? E eu sou eclética, eu gosto de muitas coisas. Meu momento de romantasia meio que passou, talvez porque eu tenha mudado como leitora, muito provavelmente, mas também porque ultimamente eu não tenho achado, as romantasias que eu tenho dado uma chance de ler, são só repetições das romantasias antigas, né? Eu gosto de fantasia mesmo, sem romance, sem foco no romance, também gosto. Mas também não tenho achado nada assim que tenha me prendido. Mas eu gosto muito da série The Witcher. Eu gosto muito desse bruxo, eu gosto muito do jeito... aquele personagem com um passado pesado, dolorido, é um personagem irônico, sarcástico, né? Aquele personagem que tem uma visão mais fria da vida, é um personagem forte e também ele apesar de toda a frieza dele, você vê que ele tem lá no fundo um coração assim que bate, que é romântico, que também gostaria de ter um final feliz, especialmente nas coisas do coração. Mas assim, não é o foco da história, né? Não é o foco o romance, é mais as aventuras que o personagem, os monstros, os inimigos que ele enfrenta tanto em monstros como em humanos, né? Porque tem muita gente, como sempre, né? Quando a pessoa é proativa, ela é forte, ela faz essas coisas acontecerem, tem muita gente que tem inveja, e tem muita gente com inveja do The Witcher, né? E eu gosto muito dessa série, esse aqui é O Tempo de Desprezo, eu comecei a ler, mas acabei priorizando outras coisas, parei aqui. Provavelmente eu vou começar a ler de novo. Mas eu tenho a série toda e eu quero terminar essa série aqui do The Witcher. Acho que são 8, 9 livros, não sei, 10 livros. Acho que é 8. E eu quero terminar. Outro que eu comecei e eu quero muito terminar é o Metamorfoses de Ovídio. Eu tenho esse livro. Minha intenção era ter terminado ele antes de ler a Ilíada. Acabou não acontecendo. Mas, gente, quanto mais eu leio poemas épicos, mais eu sinto a necessidade de conhecer melhor esses seres mitológicos trazidos aqui nas histórias de Ovídio, né? E esse livro aqui é muito divertido, é muito fácil de ler, não é um livro difícil. Ele parece muito grosso, mas na verdade ele está em 2 idiomas, então na verdade ele seria só metade, né? Isso aqui mais ou menos. Eu preciso botar ele de novo na linha de frente e acabar de ler Metamorfoses. Um outro que eu ouvi falar muito bem, ano passado eu comprei. Comecei a ler, mas não achei tão apaixonante assim, porque a menina a booktuber que eu sigo, que é lá de fora, que amou demais esse livro e chorou no final da leitura, ela fez um vlog de leitura, falou tão bem desse livro, e é O Ministério do Tempo, de Kaliane Bradley, da Ruko. Eu tava gostando, mas não tava achando assim nada demais. Como eu tava com outras prioridades de leitura, acabei deixando ele de lado. Mas eu quero terminar essa leitura para entender o que essa booktuber que eu gosto achou tão maravilhoso nessa história. Essa aqui, gente, é sobre... eles estão na década de 20, aqui é nossa década, né? Se passa nesse tempo. Acho que, se não me engano, Estados Unidos. E a protagonista escolhida, ela trabalha para o governo, é escolhida para fazer parte de um projeto onde ela vai receber, ela vai viver, ela vai ser roommate, como é que se chama? A gente chama em inglês, né? Dividir a casa dela, a vida dela, com alguém, com um grande herói do passado. É um projeto ultra secreto americano em adaptar esses grandes heróis para os tempos atuais. Com o objetivo de quê? Não sabemos agora no início do livro. Mas ela tem essa função de fazer toda uma adaptação e relatórios, né, para o governo, como esse personagem histórico, né, está se comportando nos tempos atuais e encarando e se adaptando a toda a evolução tecnológica e etc. A história sobre isso, é claro que eles vão acabar se envolvendo, ela com esse personagem aqui, que eu acho que, se não me engano, é um capitão de um navio, um capitão das Forças Armadas Inglesas, alguma coisa assim. Mas eu ainda não cheguei nessa parte. Até o momento eles meio que se odeiam um ao outro. Né? Mas a história é essa. Esse aqui, outro, vocês também estão cansados de ver aqui. Esse, por incrível que pareça, apesar de eu já ter andado um bom pedaço dele, eu me lembro muito bem de toda a história, que é o Napoleão, uma biografia do Napoleão, do Adam Zamoyski. E eu quero muito terminar esse livro.
e ele vai entrar para esse projeto porque eu vou terminá-lo. Não preciso dizer muito biografia do Napoleão, mas assim, nos mínimos detalhes. Só falta dizer a hora que ele foi no banheiro, gente, porque acho que tudo fala, né? As cartas, os bilhetes, os sentimentos, a infância, começa antes do nascimento dele até. Mas muito boa, né? Mas é um livrão, é enorme, um calhamaço, a letra é miúda, né? Página cheia, né? E não é um livro rápido de ler. Não é ruim não, flui fácil, mas é um livro longo e eu quero voltar para ele. Temos aqui também esse que eu comprei, Abhor, de Alice Loxton. Essa Alice Loxton, eu conheci essa autora no Instagram, ela tem um canal History with Alice History, alguma coisa assim. E ela fala, quem acompanha meu canal sabe que eu gosto muito de história medieval, história de reis, rainhas, história da Inglaterra, história de vikings, essas coisas todas. E ela traz pequenos vídeos, pequenos reels, né, no Instagram, contando vários momentos diferentes, em lugares diferentes em que coisas históricas aconteceram. E aí ela lançou esse livro, Uproar, Sátira e Escândalo dos editores na Londres georgiana, né? É em inglês, tá? Não é em português. E aqui ela vai trazer a história de como se iniciou esse negócio de sátiras, né? E como foi a importância. Sátiras, assim, aquelas charges de revista, de jornal, no nosso caso hoje em dia, ou na internet, né, no caso. Mas como se iniciou esse negócio de charges, de fazer fazer um desenho que expressasse um momento histórico, um momento político, fazer uma graça em cima de algum personagem político, histórico, né? Alguma situação que estivesse acontecendo, e como é que isso se iniciou. E ela vai pegar um personagem desde o momento que ele nasceu, que vai se tornar um grande especialista em sátiras, ele mais 2 amigos, que ele vai conhecer depois na escola de arte lá, e como eles se tornaram importantes na Inglaterra por esse trabalho deles, né? Que eles foram os pioneiros nessa área de fazer sátiras, de fazer charges sobre pessoas, política e etc, né? Eu achei interessante. O que aconteceu aqui? Eu estou lendo. Ela tem um ritmo muito, essa historiadora, autora, né, Alice Loxton, quando ela faz os vídeos, ela fala muito rápido e ela tem um jeito muito britânico de falar, assim. O jeito que ela fala, o sotaque, as brincadeiras dela, né, o humor dela é muito britânico. E ela traz isso exatamente para o livro. Quando ela está falando, eu consigo acompanhar tranquilamente, mas no livro, às vezes, isso me confunde um pouco, eu fico meio assim, eu ainda não consegui entrar na narrativa dela, sabe? Mas eu quero terminar esse livro aqui. Então ele vai entrar aí para essa minha listinha. E são esses os livros, pessoal. Eu vou sortear aqui um livro para ler. Vai ser o primeiro dessa lista, sem prazo para terminar, mas pelo menos eu vou estar caminhando com algum deles. Esse ano eu tenho lido bem menos. Eu ainda vou fazer aqui a tag dos 50% agora em julho. Mas esse ano eu tenho lido bem menos, mas eu tenho tido vontade de ler, de me envolver com leituras mais longas, um pouco mais profundas, que me tragam uma análise maior de contexto, de texto, que me façam refletir, que me façam aprender. Eu tenho selecionado de uma forma diferente as minhas leituras. As leituras rápidas de entretenimento, elas não estão fazendo a minha cabeça no momento. Eu até leio de vez em quando um romancezinho, um romance de época, uma fantasiazinha, mas tudo muito curto, muito rápido. Eu não tenho me jogado aí nesses gêneros aí que eu costumava fazer antigamente. Eu tenho me envolvido mais, dando mais foco aos meus clássicos mesmo, a biografias, né? E por aí vai. Então, a gente tá terminando agora, né? Eu tô terminando hoje, teria que ter terminado sexta-feira, mas tenho trabalhado muito esse mês, dentro, fora de casa, muitos compromissos, situações inesperadas que surgiram que eu precisei resolver. Então, a nossa leitura conjunta do mês de julho, que foi Os Lusíadas, de Camões, né? Eu tenho mostrado aqui outra edição para vocês, mas eu acabei lendo nessa mesmo, que é uma edição didática, maravilhosa. Amei essa edição, ela vem em 2 volumes, não é barata, mas vale muito a pena para quem quer ler Os Lusíadas, tá? Um eu comprei na Amazon, o outro eu comprei no sebo.
O volume 1 eu comprei na Amazon, o volume 2 eu comprei no Sebo, vou deixar linkado aqui pra vocês. Mas, gente, apaixonada por esse poema, vou reler, já sei que eu vou reler. Porque essa leitura eu fiz, não vou enganar vocês, foi uma leitura que pediu bastante atenção. Ele faz muitas referências a momentos históricos, o vocabulário não é um vocabulário um pouco mais... ao qual nós não estamos acostumados, né? Lá de 1500. E ele faz muitas referências mitológicas, históricas, né? E esse livro é maravilhoso porque você consegue, ele pega cada uma das referências e te explica tintim por tintim a história de cada personagem. Então, tem sido uma leitura maravilhosa. Eu estou terminando, vou terminar hoje. Eu estou no meio do 10º canto, que é o último canto. Estarei terminando hoje, brevemente estarei trazendo a resenha para vocês. Desde já quero agradecer as pessoas que participaram da leitura, Carlos, Renata, Márcia, trazendo sempre, né, enriquecendo nossa leitura com as suas viagens, né, históricas. Foi muito bom, gente, foi muito bom. E quero falar para vocês que nós estaremos lendo na nossa leitura conjunta e convidar vocês. Eu tenho tentado trazer gêneros diferentes. Um mês é poema épico, outro mês é ficção científica. A gente vai estar lendo Eu, Robô, do Isaac Asimov. É um livro de contos do Isaac Asimov sobre essa temática de robótica, a interação do homem com a máquina. É um livro fácil de ler porque são contos, tá? E eu sei que a maioria das pessoas eu acredito que a maioria das pessoas que são seguidores aqui do Because I Read não são pessoas que costumam ler ficção científica. Mas, gente, vamos sair um pouco da zona de conforto. Vamos conhecer coisas diferentes, coisas novas, tá bom? Tem um filme, né? Isaac Asimov foi um grande, grande nome, né, do século passado aí com essa temática, lei de robótica, essa toda área de tecnologia, né? Muita coisa ele prevê o que ia acontecer. Né? Vamos conhecer um pouco, acredito que vai ser uma leitura tranquila, leve, divertida. Venha participar com a gente. O link para o nosso grupo de discussão no WhatsApp fica aqui embaixo. O cronograma para essa leitura já está fixado na pasta LC de leitura conjunta dos stories, no nosso perfil do Instagram, que também está linkado aqui embaixo. Também está no timeline do nosso grupo do Facebook. Né? E a gente vai estar começando essa leitura, se não me engano, dia 7 de julho. Vou deixar o link para esse livro aqui embaixo, se você quiser dar uma olhadinha na Amazon. Vem participar com a gente, tá bom? E, gente, estou acabando também. Eu não vou falar mais de outras leituras, não. Só essas aqui que têm sido as leituras principais desse mês de junho. Um dos livros das minhas 12 leituras para 2025, que é O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Achando uma leitura diferente e bem interessante. Então, esse mês, provavelmente em julho, a gente vai estar fazendo a tag de 50%, trazendo a resenha dos Lusíadas, trazendo a resenha do Vermelho e o Negro. Quem sabe do Don Quixote, não sei, vamos ver. Né? E é isso. Então agora vamos sortear aqui, né, um dos livros aqui pra gente começar esse projetinho de desencalhar esses livros que estão aí na estante. Eu não vou olhar, vou virar. Vou pegar aqui de baixo, vou ver aqui. Peguei um, peguei dois. Vamos deixar um aqui e pegar só um. Vamos ver aqui. E o primeiro livro dessa lista que nós iremos ler será The Short Novels. Então nós estaremos finalmente... Cadê ele? Vamos trazer ele pra cá. Gente, sumiu. Não, tá aqui. Estaremos finalmente, né? Vocês vão finalmente se ver livres de ver aqui The Short Novels of John Steinbeck, porque eu só vou aparecer agora com esse livro aqui na resenha para conversar com vocês sobre ele. Então é isso, pessoal. Um ótimo dia a todos. Não deixe de deixar o seu curtir. Lembrando que os links para os livros que eu mostrei aqui para vocês estão aqui embaixo. Excelentes leituras. Comentem aqui embaixo se vocês têm livro encalhados, se vocês têm projeto de terminar de ler, de não terminar, o que vocês vão fazer. Gente, eu também, quando eu não gosto do livro, eu não me incomodo de abandonar, né? Paro a leitura, porque o tempo é curto. A única coisa que vale mais que dinheiro nesse mundo é tempo. O tempo é curto, muita coisa para ler, né, entendeu? Se eu achar que eu não quero ler, que eu não tá me interessando, eu paro. Mas esses livros que eu mostrei aqui para vocês são livros que eu quero terminar de ler. Por isso que eu tô fazendo esse projetinho.
Me contem aí se vocês têm algum livro aí que tá na estante, começado, mas não terminado, o que vocês pretendem fazer, quero saber aí de vocês, tá bom? Grande abraço a todos, obrigada pela audiência, até a próxima, tchau, tchau.